Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui ao nosso estudo da cinemática, hoje nós vamos ver os gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Então vamos começar vendo os gráficos do movimento uniforme. Começando aqui com o gráfico do espaço pelo tempo. Nós vimos que a função horária do espaço é essa daqui, para o movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. Se vocês lembrarem lá da matemática, a função do primeiro grau ela é y igual a x mais b. E o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta crescente, se o coeficiente a for positivo, e uma reta decrescente, se o coeficiente a for negativo. Então, se vocês separarem, a função horária do espaço ela tem a cara da função do primeiro grau. Então, a gente tem aqui y é igual a b mais ax. Ou seja, a função horária do espaço do movimento uniforme vai ser uma reta. Então, vai ser uma reta crescente se a velocidade for positiva, uma reta decrescente se a velocidade for negativa. Então, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem a posição inicial positiva aqui. Coloquei o carrinho aqui na minha trajetória e eu orientei essa trajetória como sendo positiva para a direita. Então, percebam que conforme o tempo vai passando, a posição do carrinho também vai aumentando. Então, ele está se deslocando na direção positiva da minha trajetória. Nesse segundo exemplo aqui, percebam que conforme o tempo vai passando, a posição vai diminuindo. Ou seja, esse carrinho está se deslocando no sentido contrário da orientação da minha trajetória. Reparem que nesse ponto aqui, a posição do carrinho é igual a zero. Ou seja, ele está passando pela origem dos espaços. E aqui nesse caso eu tenho o carrinho se deslocando contrário à orientação da minha trajetória. O gráfico da velocidade pelo tempo. Bom, nós vimos que no movimento uniforme a velocidade ela permanece constante. Então, como que é o gráfico de uma constante? O gráfico de uma constante ela é uma reta, só que é uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, aqui nós temos uma velocidade positiva e aqui nós temos o gráfico para uma velocidade negativa. Percebam que não importa qual instante de tempo, a velocidade vai ser sempre a mesma. Ela vai ter sempre esse mesmo valor. A mesma coisa para quando a velocidade é negativa. Não importa qual instante de tempo, a velocidade vai ter sempre o mesmo valor. Então isso caracteriza o movimento uniforme. A velocidade escalar permanece constante durante todo o percurso. Vamos ver agora os gráficos do movimento uniformemente variado. Começando aqui com o gráfico do espaço pelo tempo. Bom, se vocês lembrarem lá da matemática, a função do segundo grau ela é y é igual a x² mais bx mais c. E o gráfico da função do segundo grau ele é uma parábola com concavidade voltada para cima, se o coeficiente a for positivo, e uma parábola com a concavidade voltada para baixo, se o coeficiente a for negativo. Então, se vocês separarem, essa daqui é a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT². Então, se vocês separarem, isso daqui tem a cara de uma função do segundo grau. Bx mais a x², em que o tempo está fazendo o papel do x. Então aqui temos o tempo ao quadrado, então temos aqui uma função do segundo grau. Ou seja, o gráfico do espaço pelo tempo
vai ser uma parábola. E uma parábola com a concavidade voltada para cima, se a aceleração for positiva, e uma parábola com a concavidade voltada para baixo, se a aceleração for negativa. Então reparem, nesse primeiro gráfico aqui, conforme vai passando o tempo, a posição do móvel vai diminuindo, vai diminuindo. Nesse ponto aqui, ele passa pela origem, vai diminuindo, até que chega um ponto em que esse móvel ele vai parar. Então, no vértice da parábola, a gente tem que a velocidade do móvel é igual a zero. E depois disso, a posição vai começar a aumentar. Então, nesse ponto aqui, de novo, ele passa pela origem e a posição do móvel vai aumentando. No outro gráfico aqui, semelhantemente, ele está aqui inicialmente numa posição positiva, a posição dele vai aumentando, até chegar a um ponto em que ele vai ter a velocidade igual a zero. Nesse ponto do vértice ocorre a inversão do movimento. A velocidade fica a zero e esse móvel inverte o sentido do seu movimento. E a partir desse ponto aqui, a posição dele começa a diminuir, vai diminuindo. Aqui, cruzando o eixo do tempo, passa pela origem e a posição vai diminuindo. Próximo gráfico, velocidade pelo tempo. Bom, nós vimos lá que essa daqui é a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Se vocês separarem, isso daqui também tem uma cara da função do primeiro grau. Então, o gráfico da velocidade pelo tempo vai ser uma reta crescente. Se nós tivermos a aceleração positiva e uma reta decrescente se tivermos a aceleração negativa. Por fim, temos o gráfico da aceleração pelo tempo. Nós sabemos que no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. E como nós vimos, o gráfico de uma função constante ela é uma reta paralela ao eixo horizontal. Então, aqui no caso, esse primeiro gráfico é de uma aceleração positiva. E nesse segundo gráfico a gente tem uma aceleração negativa. Então, para o movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Percebam que não importa qual instante de tempo, a aceleração vai ter sempre o mesmo valor. Isso que é o que caracteriza o movimento uniformemente variado. Um movimento que tem aceleração e essa aceleração é constante. Bom, pessoal, esses são os gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para me procurar, seja no Instagram ou lá no grupo do WhatsApp. Então, abraços e até a próxima aula.